RCV Notícias. E o relógio já marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta quarta-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Novo medicamento para crianças e adolescentes que sofrem de hemofilia melhora a qualidade da vida dos doentes e também das famílias. Médicos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos da América em missão na Ilha do Maio, num dia atenderam mais de 100 pacientes e querem atender mais de 500 em 3 dias. Pouco mais de 30 mil contos disponibilizados pelas Nações Unidas para atender a população mais vulnerável dos municípios da Praia, São Felipe e São Vicente. Deputado do PAICV pede esclarecimentos ao governo sobre o projeto de asfaltagem da estrada Calheta-Tarrafal. A economia chinesa cresce para além da previsão. A China continua a contra-atacar e suspende aquisições de aviões da Boeing. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição do jornalista Natália Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O novo medicamento chamado Emicizumab, introduzido há menos de um ano em Cabo Verde, está a transformar a vida de crianças com hemofilia, uma doença genética rara que compromete a coagulação do sangue, afirma o pai de 2 meninos com hemofilia. O tratamento assumido 100% pelo Estado substitui as idas constantes ao hospital, diminui a frequência das injeções, reduzindo as hemorragias e melhorando a qualidade de vida, reforça o pai Andóquio Teixeira, relatando também melhorias significativas na rotina familiar. Segundo a médica Linete Fernandes, hematologista e hematerapeuta no Hospital Agostinho Neto, Cabo Verde conta com cerca de 30 casos diagnosticados e o novo tratamento representa um marco na abordagem da doença no país. A Edna Barros tem os pormenores. Há menos de um ano, o tratamento contra a hemofilia exigia idas frequentes ao hospital para administrar o fator de coagulação em falta por via intravenosa. Mas a realidade mudou para melhor com a chegada do medicamento Emicizumab, aplicado de forma subcutânea e com menos frequência, impactando positivamente a qualidade de vida dos pacientes, afirma o pai de 2 meninos com hemofilia. Antigamente, 3 em 3 dias ou 2 em dia, nós tínhamos que vir aqui ao hospital, principalmente a banca de urgência. Mas passado 9 meses, nunca mais viemos aqui para o banco de urgência. Depois disso, algumas restrições que nós fazíamos, passamos a não fazer, porque com esse medicamento houve menos sangramentos, principalmente nas articulações, das partes do corpo que é mais afetado. Então, as crianças começaram a brincar mais, a praticar mesmo desporto, por exemplo, futebol. Não praticavam, estão mais alegres. Andréa Furtado, mãe de um menino diagnosticado com hemofilia aos 2 anos, conta o desafio de ensinar cuidados a uma criança cheia de energia que quer correr e brincar, mas que precisa evitar quedas e contusões. Ela agora celebra a chegada do Emicizumab, que, segundo diz, deu mais liberdade ao filho. Minha filha, nesse momento, tem 6 anos, está fazendo 7. Ele que tem o tempo ainda que se toma medicação, no começo do mês de janeiro, mas não conseguiu já ter diferença. Para quer dizer, hematomas que tinha com qualquer queda, já reduziu bastante próprio. A hemofilia afeta sobretudo pessoas do sexo masculino e Cabo Verde já registra 30 casos. Na cidade da Praia, todos os diagnósticos foram em crianças. Avança a hematologista Linete Fernandes, do Hospital Central. Mais de 70% afeta homens, porque está relacionado ao cromossoma X. Nós temos cerca de 30 casos diagnosticados aqui em Cabo Verde e são só homens. Aqui na praia temos só crianças afetadas. O único adulto que tínhamos faleceu há algum tempo. Mas nas outras ilhas, São Vicente e Santo Antão, tem adultos. A criança mais jovem que nós temos tem um ano e mora na Boa Vista, tem 1 ano e tal. Essas informações foram recolhidas no âmbito do Fórum Hemofilia, Avanços e Qualidade de Vida, realizado sob o lema Zero Hemorragias, que reuniu profissionais da saúde e familiares de pacientes na cidade da Praia. E uma delegação médica composta por 7 profissionais cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos da América encontra-se na Ilha do Maio para consultas nas mais diversas áreas. Só no primeiro dia atenderam mais de 100 de pessoas e a meta é de, em 3 dias, ultrapassar as 500 pessoas, conforme o José Carlos Varela.
De acordo com o responsável Paulo Pina, é uma equipa de mais de 50 profissionais que estão espalhados pelas diversas ilhas com o objetivo de dar as suas contribuições em prol da saúde dos cabo-verdianos. O médico diz que é um grupo que reside nos Estados Unidos da América, mas que o coração está em Cabo Verde. Nós, organização Cabo Verde Americano Medical Society, juntando desde 2020, tem um grupo de tudo, doutor geral, pediatra, cirurgiano, saúde mental, enfermeiras, mas nós tudo tem, nós é cabo-verdiano, o ministro de cabo-verdiano. Também tem colega de nós que é americano que também nós o crê bem ajuda nosso país. Fazer cirurgia, consulta geral para meninos, adultos e para tudo. Yeah. Na maio nós é 7. Só o primeiro dia do espia mais que 100. Hoje se espera que se espia mais. Sendo um cabo-verdiano que reside na América, bem ajuda no país. E com sumo orgulho também é uma coisa que tudo nós na América quer fazer. Tem que estar ali do papel nós língua. Papel com nós língua de medicina com nós gente é uma coisa bonita própria. E para o delegado de saúde do Maio é sempre um motivo de grande satisfação poder receber delegações do tipo. Sempre satisfeito. Nós é uma ilha periférica. Às vezes nós tem especialista que também de praia, que é para fazer nós consultas, e não sempre tudo mesmo, né? E não sempre é que os mesmos, às vezes é que os mesmos especialistas que sabem. Então bem uns especialistas um pouco diferenciados, bem na área de cardiologia, bem na área de pediatria e psiquiatria. As consultas acontecem num período na cidade do Porto Inglês e noutro nas diferentes povoações. Elton Cruz explica os critérios da escolha das zonas. Quando está avisando nós que tem consulta, nós não fazemos divisão, nós estamos ver que as zonas que, segundo pediatria, nós estamos ver que as zonas que tem mais criança, para que ir bem tudo para a vila, para não descentralizar e consultas, para ficar tudo de pessoas na vila, porque às vezes tem problemas de transporte. Então é mais fácil lá não descentralizar para zonas de que essas vêm. Um grupo de profissionais parte nesta quarta-feira para a cidade da Praia, mas o outro fica para concluir os trabalhos. E há pouca procura por parte de alguns profissionais, nomeadamente professores, pelos serviços de um fonoaudiólogo ou então um otorrinolaringologista na Delegacia de Saúde de São Vicente. A informação é avançada pela fonoaudióloga Emma Soares neste Dia Mundial da Voz, data assinalada sob o lema "Dá poder à tua voz", para alertar a população sobre a importância da saúde vocal e da prevenção de doenças que afetam a voz. A Patrícia Martins falou com o especialista. Valorizar a voz é valorizar a saúde, por isso a aposta deve ser na prevenção, diz Emma Soares, fonoaudióloga na Delegacia de Saúde de São Vicente. A nível da estatística está muito baixa, a procura dos profissionais da voz, especificamente os professores. Queremos apelar para que eles se sintam mais à vontade em procurar-nos, no sentido de prevenir, se sentirem alterações vocais, no caso, uma alteração vocal por mais de 15 dias já não é normal, uma rouquidão, um cansaço vocal, já devem procurar atendimento. Nós, a partir das 13h30, já estamos lá disponíveis para fazer triagem. Nosso objetivo é realmente a prevenção, evitar o agravamento desses problemas, porque muitos professores estão afastados de sala de aula porque não começam esse atendimento atempado. Sublinhar a importância da prevenção, receber as orientações, já fizemos diversas palestras, mas a consulta é fundamental. Cuidados de prevenção não só para professores, mas para qualquer profissional que tenha a voz como a sua ferramenta de trabalho, frisa Emma Soares. Qualquer profissional da voz, e os cantores também não nos procuram, então estamos lá de porta aberta e é fundamental. Eu costumo dizer, nós vamos fazer um exercício físico, procuramos um personal trainer, então porquê que estamos a cantar e não temos um acompanhamento de um fonoaudiólogo? Se calhar é a falta de informação por parte desses profissionais, então temos fonoaudiólogos disponíveis a nível do Estado a dar essa atenção para terem um melhor uso vocal sem comprometer a sua saúde. Então nosso objetivo é fazer com que essas pessoas que
recebam um atendimento adequado, sem recorrer às receitas caseiras, o drops de mentol, pastilhas de gengibre, os chás. Não é que isso não possa resultar, mas convém ter uma orientação. Este alívio, nesses casos, com essas pastilhas, sempre é muito imediato e pode mascarar ainda mais essa alteração e prejudicar ainda mais a voz. As pessoas recorrem às vezes à internet e vão lá buscar exercícios e nem sempre são os mais adequados para o caso. Até porque tem casos muito mais graves que podem até sinalizar um caso de um câncer. Nós não estamos aqui a criar alarmes, mas também é preciso entender que a voz também traduz doenças. Para se evitar situações mais graves, é fundamental uma avaliação médica, entre outros cuidados diários. Começa principalmente pela hidratação e é fundamental ingerirmos mais ou menos cerca de 7 a 8 copos de água por dia, ter uma alimentação saudável, evitar o uso de cafeína, o consumo abusivo de álcool, principalmente os destilados, e chamamos a atenção ao consumo do grog, o fumo, as drogas, tudo isso deve ser evitado. Evitar o gritar, o falar rápido, o falar por muito tempo. É fundamental fazer esses cuidados. Para assinalar o Dia Mundial da Voz, a Delegacia de Saúde de São Vicente realiza esta semana rastreios para a população em geral e palestras para as crianças dos jardins de infância e professores do ensino básico e secundário sobre como cuidar da voz. E as Nações Unidas e parceiros reuniram-se hoje para a apresentação pública da segunda edição do programa conjunto com o Governo de Cabo Verde, intitulado Promover a sensibilização e a defesa da abordagem da segurança urbana, definido como estratégia integrada e intersectorial para se apresentar ou se enfrentar, aliás, os desafios das populações mais vulneráveis. O projeto, financiado pelo Fundo Fiduciário das Nações Unidas, em $300 mil, vai agora abranger os municípios da Praia, São Filipe e São Vicente. O Canda Morifortes tem os detalhes. A segunda edição vai até agosto próximo, mantendo a metodologia interdisciplinar com construção de estratégias comunitárias e reforço das capacidades institucionais e locais. O objetivo é sensibilizar para a abordagem da segurança humana, visando enfrentar os desafios das populações mais vulneráveis. Na primeira edição, concluída em 2023, o programa abrangeu as Ilhas do Sal e da Boa Vista, mais a cidade da Praia. Agora abrange os municípios da Praia, São Filipe e São Vicente. O presidente da Câmara de São Filipe, Noías Silva, quer incorporá-lo no plano estratégico do município. Aquilo que é a dignidade humana, viram só com a última erupção vulcânica o que é que aconteceu à comunidade de Chã das Caldeiras, que deslocou-se praticamente toda ela para São Filipe, e é preciso criar condições de proteger essas pessoas. A questão do combate à pobreza, e nós queremos, de facto, aproveitar esse projeto para trabalhar esses espaços, essas comunidades com abordagens holísticas que, mesmo depois do término desse programa, há uma continuidade. Em representação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Integração Regional, o embaixador Carlos Semedo destacou o papel do Governo e a importância do programa face ao nível de pobreza extrema, que atinge 2% da população e 24% na pobreza absoluta. A criminalidade nos grandes centros urbanos, aliada ao rendimento baixo das famílias e às outras vulnerabilidades sociais, constitui uma grande ameaça à segurança humana. A erradicação da pobreza extrema em Cabo Verde depende do envolvimento e participação de todas as entidades públicas, dos parceiros para o desenvolvimento, de organizações da sociedade civil e das empresas nacionais e estrangeiras, a promoção do emprego, do trabalho digno, a erradicação da pobreza extrema, o combate à criminalidade foram definidas como eixos prioritários da ação governativa. Neste contexto, gostaríamos de realçar a importância deste programa conjunto ONU-DC ONU-Habitat, cujo foco da nova fase centra-se no reforço da resiliência das comunidades urbanas vulneráveis. O programa conjunto foca na intersectorialidade, realça a representante residente das Nações Unidas, Patrícia Portela, que enaltece o desempenho do país no cumprimento dos ODS. Hoje, quando comparamos os ODS a nível mundial, a nível regional, Cabo Verde conseguiu avançar mais, tanto em relação à média global, como em relação à média do continente africano. E é isso que esse programa vem fazer, vem unir esforços, ações, justamente para continuar a avançar no desenvolvimento sustentável, colocando as pessoas no centro da resposta. Apostar na segurança humana como pilar de transformação social. Trabalhar com as comunidades, para as comunidades. Escutar, envolver, dialogar, co-criar, para identificar quais são os problemas que as comunidades enfrentam e dar as respostas necessárias de uma maneira intersetorial.
O Programa para a Segurança Humana, financiado pelo Fundo Fiduciário das Nações Unidas em cerca de 26 mil contos, será executado pelo ONU-DC, Escritório das Nações Unidas sobre a Droga e Crime, e o ONU-Habitat, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, tem como parceiros principais o Governo e as câmaras municipais. 13 horas mais 15 minutos. As obras da estrada de Buguente, lançadas pelo Governo de Cabo Verde, em parceria com a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, têm um prazo de execução de 2 meses e estão orçados em mais de 8 mil contos. Ângela Monteiro tem os detalhes. O ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, após o descerramento da placa de lançamento oficial das obras de requalificação da estrada de Bugende, em São Lourenço dos Órgãos, destacou a importância do mesmo para o desenvolvimento da localidade que acolhe uma boa parte da população do município, evidenciando que o governo está cumprindo com a requalificação urbana das aldeias, utilizando o dinheiro do Fundo do Turismo. Portanto, tem um conjunto de outros projetos que iam desenvolver ali, também na órgão de requalificação urbana, e ainda continua, portanto, nessa mesma caminhada, no país todo, graças, portanto, ao crescimento e desenvolvimento do turismo, que tem gerado, portanto, todos esses recursos financeiros que constitui o Fundo do Turismo e que está a ser bem aplicado junto da população, aplicado na valorização e requalificação de cidades, de aldeias rurais e com impacto direto na própria população. E, ao mesmo tempo, não tem programas também de estimula pequenos negócios que permite que aquela população comece também a oferecer serviços para que turistas que visitam tudo que esses pontos turísticos que nos cria. Uma via de cerca de 1 quilômetro de extensão que se enquadra no projeto de valorização turística e ambiental de São Jorge e que, de acordo com o autarca Euclides Cabral, vai ligar as localidades entre Laje, Chão de Vaca e São Jorge e que facilita o aproveitamento das oportunidades que o turismo traz. Eu não sei, mas tem outros elementos que não tem que bem trabalhar com a população para que seja alavancar a questão de turismo, mas facilita de que maneira para turismo, mas sobretudo para circulação de pessoas, para evitar que houvesse congestionamento de trânsito, sobretudo no período de festa. Não sei, aproxima festa de São Jorge, tem a afluência de pessoas para ali. A população tem estado sempre a pedir, houve requalificação bem tinha espaço e tinha necessidade de continuar para ligar com a estrada principal que é lá na Laje. Então a população nesse momento está de parabéns para a Mori, esta também tem via de acesso com alguma qualidade para permitir que se chegue a centro e vai para outro lugar de forma mais rápida. Obras concluídas em 60 dias que abrange a construção de calçadas, muros de proteção, a melhoria das passagens hidráulicas nas ribeiras, contribuindo para a segurança e mobilidade dos visitantes e a população de Bugende. E a deputada do PSV por Santiago Norte, Evelina Ramos, pediu hoje esclarecimentos ao Governo sobre o projeto de asfaltagem da estrada Calheta-Tarrafal. A deputada diz estranhar o não arranque das obras quando lembra o concurso para adjudicação das mesmas terminou há mais de 3 meses. Hoje, passado quase 13 meses, depois de fim de concurso, não recebe com estranheza notícia de que o Governo engaveta relatório de concurso e remete a silêncio. Por isso, não convoca essa conferência de imprensa para pedir esclarecimento do governo. A população de Santiago Norte quer saber para onde que o governo engaveta relatório de concurso. Segunda pergunta, não pergunta ao governo se municípios de Tarrafal e de São Miguel, de Santiago, ainda pode conta com essa obra nessa legislatura. E não quer saber também quando é que efetivamente as obras de asfaltagem de estrada de Calheta de São Miguel a Tarrafal e Santiago arranca efetivamente. Do Governo, a deputada quer saber ainda em que pé está o cumprimento da promessa sobre a construção de uma via rápida Praia-Tarrafal. Normalmente, em sede de Parlamento, não tem estado sempre a questionar o Governo sobre essa promessa. No entanto, o Governo falou que tinha um estudo que está de correba, pode haver qualquer melhor alternativa que tinha, se seria via rápida ou se caminho que estudo dava era de só asfaltagem de estrada de Calheta-Tarrafal, mas no entanto, como é uma promessa de MPD também desde 2016, nos ali também pressiona o governo para que concretiza essa promessa que Santiago Norte também se aguarda
até porque para apoiar também essa região Santiago Norte no circuito de turismo, porque com essa área ali não tem melhor acessibilidade de nossa região. O PSDB promete, Evelina Ramos, não afasta a possibilidade de chamar o Ministro das Infraestruturas ao Parlamento caso o Governo não dê uma explicação convincente sobre a não materialização destas duas obras, um trabalho do jornalista Carlos Muniz. E o Governo de Cabo Verde lançou oficialmente o projeto de valorização turística e ambiental de Achada Leite e Charco, em parceria com a Câmara Municipal Local, orçado em mais de 43 mil contos. No ato, o Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, garantiu que as intervenções vão levar às duas comunidades uma nova dinâmica económica e também inovação no setor do turismo. Ângela Monteiro esteve presente, tem os detalhes. Na primeira etapa do projeto de valorização turística e ambiental de Achada Leite e Charco, as intervenções vão ser no Miradouro Pilão de Nordeste, a requalificação do tanque e da trilha Charco, conhecida por Labada Riba, abarcando também a requalificação da trilha e a edificação da escadaria de acesso a Águas Belas. No ato de lançamento, o Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, diz que se trata de um projeto fundamental no desenvolvimento sustentável da atividade turística, económica, cultural e social, impactando diretamente as gentes das duas localidades distantes do centro da cidade do Planalto. Para torná-lo mais atrativo, não só para a população, mas também para atrair turistas que têm curiosidade de conhecer aldeias rurais, portanto, do país todo, mas nesse caso concreto, das aldeias na Conselho de Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo, cria condições para que esse mesmo espaço também tenha atividades de pequenos negócios e ofereça serviços quando sempre que o turista aparece, não é? No sentido de gerar renda, gerar emprego e ter uma atividade económica de sustentabilidade de que as pequenas aldeias turísticas. Portanto, esse é um trabalho que nos está fazendo em todo o país, através do Ministério de Turismo e Transporte, com financiamento do Fundo de Turismo, em parceria com câmaras municipais. O autarca local Armindo Freitas adiantou na ocasião que o programa vai criar atratividade, gerar pequenos negócios e, sobretudo, fidelizar mais os turistas que visitam as localidades. Também tem intervenção, portanto, na casas de famílias, na casa de banho, melhorias a nível de acesso à água e construção de miradouros, escadaria que dá acesso a Águas Belas, Miradouro Pilão de Nordeste. Portanto, é uma obra que também acaba com valoriza que as aldeias ali e que as comunidades ali de Charcos e Achada Leite. Também tem apoio para reforço negócios de mulheres e homens dessa comunidade ali. Se não fala coisa, plasma, se é gente de moda, só mesa na moda, Charcos e Achada Leite também fica ainda mais com esse projeto ali, que já está lançado hoje entre Câmara Municipal e Ministro de Turismo. Com todos esses aspectos de melhoria, diz esta jovem de Charco que a sua perspectiva de crescimento é boa. Uma feira na Portugal, nunca contente com Portugal. Tem um mês com 3 dias lá bem, mas com o sonho, amanhã zona, te realiza um dia, quinta pega. A minha área sempre coisa de restaurante. Tinha lá na onde que era museu de tabanca, pegar o lá, fazia um bar lá, mas bem lá na chompa, uma pandemia bem, que tinha fundo. Projeto de valorização ambiental de Achada Leite e Charco que vai ser concluído em 2026, orçado em mais de 43 mil contos, financiado pelo Fundo do Turismo e o Fundo do Ambiente em parceria com a autarquia santa catarinense. E na Ilha do Sal, um turista foi encontrado sem vida na zona conhecida por Cajitinha, onde está o Moisés Évora. Moisés, boa tarde, conta-nos. Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Sim, estamos aqui na zona de Cajitinha, em mediações de Calheta Funda, mas estamos longe da praia. Um corpo a ser encontrado e nesta zona de terreno aberto, podemos aqui adiantar, e tudo aponta que se trata do corpo de um turista polaco que respondia pelo nome de Daniel Mzak, porque um turista estava desaparecido desde sexta-feira, dados apurados por parte da Rádio Pública junto da Polícia Nacional. As informações que temos, ele nasceu a 6 de junho de 75, tem então 49 anos. As autoridades estão aqui no terreno e conseguimos também apurar que a esposa que se encontra aqui na Ilha do Sal é que contactou as autoridades
salientando que o seu companheiro estava desaparecido havia alguns dias. Uma outra informação recolhida aqui no terreno é que um outro turista é que terá encontrado o corpo sem vida aqui nesta zona. As autoridades continuam aqui no terreno, ainda não houve o levantamento do cadáver que já está em estado de composição, mas por aquilo também que nos adiantou, por aquilo que nos adiantaram algumas autoridades, não há sinais de violência, inclusive o indivíduo encontrado tem o seu relógio no pulso e também foram encontrados outros pertences. São as informações possíveis neste momento e é claro que é uma matéria que terá continuidade aqui nos antenas da Rádio Pública. Muito boa tarde. Moisés, antes de desligares, em relação aos nigerianos que fizeram escala no Senegal, chegaram ao Sal no domingo e foi-lhes interdita a entrada no país, tem algum desenvolvimento adicional? Como é que ficou o assunto? É uma matéria que abordamos ontem no Jornal das 19 horas. As informações que temos é que continuam no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, pelo menos há poucas horas continuavam no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, temos estado em contacto com as autoridades, nomeadamente com a Polícia Nacional, autoridades que alegam que eles não estavam com documentação apropriada que dava acesso então ao país, ou à entrada em Cabo Verde, e por aquilo também que apuramos, houve algum descontentamento por parte desta delegação composta por 5 indivíduos. Terá havido então uma situação mais musculada no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral. É uma matéria, obviamente, que está a merecer também a nossa atenção. Repito, há algumas horas, em contacto com a Polícia Nacional, as 5 pessoas continuavam ainda no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral. Eles deverão ser reconduzidos ao país de origem. Outra informação que dá conta que não é a primeira vez que chegam a Cabo Verde. Obrigado, Moisés. E já temos 13 horas mais 27 minutos. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, Jornal da Tarde. O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública têm agendado durante esta quarta-feira mais uma missão de serviço da Ilha das Botelhas. A visita, que tem como base o PCFR, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica que está em análise, pretende recolher subsídios para enriquecer o documento que deverá ser entregue ao Governo na próxima sexta-feira. Arlísia Rodrigues tem os detalhes. Os profissionais de saúde, mais concretamente técnicos de diagnóstico e terapêutica dos 3 concelhos da ilha de Santo Antão, recebem esta quarta-feira uma visita dos 2 sindicatos que têm como objetivo socializar o PCFR desta classe que, segundo Luís Fortes, tem de ter um estatuto especial dada a natureza do trabalho. No facilita fazer uma socialização do instrumento PCFR dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, que é uma novidade, porque os sindicatos, junto do governo, portanto, convencer o governo de que esses profissionais têm de ter um estatuto, um PCFR especial, dada a natureza desse trabalho, e então não tenta fazer uma ronda pelo país, a não fazer na São Vicente, a não fazer na Praia, semana passada, e agora a Santo Antão, em todos os 3 concelhos, para recolher subsídios junto dos profissionais, para poder enriquecer o documento melhor e também espiar o que é que pode ser considerado como mais-valia para o documento. Após o primeiro encontro na ilha, realizado na Delegacia de Saúde do Porto Novo, o secretário permanente da Sintap fala das preocupações colocadas. Ele tem algumas preocupações que alguns classes profissionais que estão dentro alguns técnicos, portanto, profissionais que estão dentro dessa lista, precisa, portanto, saber, portanto, como é que isto vai ficar e, portanto, isso é uma preocupação. Mas também com grande preocupação que é como fazer a transição tendo em conta um grande número de situação de precariedade. Portanto, nós não levamos preocupação, não estamos cientes de que e convicto de que o governo vai eliminar a precariedade primeiro para poder fazer a integração das pessoas
nessa carreira, portanto, que está a surgir como nova. Os resultados dessa missão vão ser apresentados pelos sindicatos na reunião com os ministros das Finanças, da Administração Pública e da Saúde, que terá lugar na próxima sexta-feira. E alunos do Liceu Amílcar Cabral da Escola Técnica Grão-Duque Henri, em Santa Catarina, participaram na 5ª edição da Feira de Profissões, organizada pelos Gabinetes de Orientação Escolar, Vocacional e Profissional das 12 escolas secundárias. De acordo com o subdiretor da Escola Técnica, Renato Monteiro, na feira estão representadas cerca de 40 instituições e participam alunos do 9º e 10º anos que apresentam trabalhos práticos. Renato Monteiro considera que esta é uma oportunidade para obterem mais informações sobre as ofertas de formações e também do mercado de trabalho nas diferentes áreas. Ariana Miranda acompanhou e tem os pormenores. Mais de 40 instituições representadas, alunos do 9º e 10º anos, com os seus projetos e aspirações para o futuro. Esta 5ª edição da Feira de Profissões, organizada pelas escolas secundárias de Santa Catarina, traz à Rua Pedonal da Somada ofertas formativas e informações sobre o mercado de trabalho, no sentido de ajudar os alunos a escolherem as suas futuras profissões. O subdiretor da Escola Técnica, Renato Monteiro, explicou que este evento é o culminar de todo o trabalho que os gabinetes de orientação vocacional fazem ao longo do ano. Aquele ano, a 5ª edição de Feira de Profissões é uma feira organizada para o Gabinete de Orientação Vocacional e Profissional de as 3 escolas secundárias de Santa Catarina, Escola Secundária Armando Napoleão Fernandes, Liceu Amílcar Cabral e também a Escola Técnica Grão-Duque Henri. Aquela feira é destinado para alunos de 9º ano e também para alunos de 12º ano. 9º ano, que é para apresentar as profissões e ofertas que eles têm em termos de áreas, para escolher quando se iniciar 10º ano. Para alunos de 12º ano, é aquele contacto com instituições de ensino superior, de formação profissional e também empresas, para poder conhecer profissões, porque muitas vezes chega aquela altura ali, alunos ainda que têm certo qualquer profissão que eles cresciam. Gabinete de Orientação Vocacional, eles têm tudo um trabalho que eles estão a fazer desde o início do ano letivo. Digamos que aquela feira ali é o colmatar daquele trabalho que eles têm vindo a fazer. Por exemplo, aquele aluno já tem mais ou menos informações de toda a área, ou como te fala, 9º ano, e também 12º ano eles têm informações sobre a formação profissional e também instituições de ensino superior. Os alunos mostram que estão cientes do seu futuro e mostram os trabalhos práticos que desenvolvem durante as aulas. Na nossa barraca, não vem apresenta maquetes e projetos de construção civil. Não tem também alguns equipamentos que não estão utilizando na nossa área também. É importante para nós, motiva alunos e também mostra o que nós não sabemos fazer, gosta e que se caso eles querem fazer também. Um 2 dias ou depois eles podem bem fazer também. Os que levam a escolha via técnica é que me desde sempre a mim é curioso. Então lá na via técnica tinha uma área que não acredita a minha área para curioso, que é eletrotecnia e eletrônica, que ele nos apresenta um motor eletromagnético. Lá se tem um esquema trifásica que é mais utilizado na prédios e grandes edifícios. A 5ª Feira de Profissões das Escolas Secundárias Amílcar Cabral e Grão-Duque Henri acontece na Rua Pedonal da Somada e conta com a parceria da Delegação do Ministério da Educação. Está lançado o diálogo sobre de que forma o continente africano pode aproveitar melhor os direitos conexos para capacitar artistas, proteger a propriedade intelectual e promover o crescimento sustentável da indústria da música. Este é um dos resultados da Conferência de Direitos da Execução Pública da África Subsaariana que decorreu na África do Sul. Cabo Verde fez-se representar no encontro pelo diretor executivo da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que esteve há instantes em conversa com o jornalista Carlos Santos. Não temos a peça do Carlos Santos. Vamos então ver aí se encontramos no nosso sistema o trabalho do jornalista Carlos Santos, que esteve em conversa com o diretor executivo da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que se encontra numa missão fora do país. O encontro, organizado pela South African Music Performance Rights Association, contou com a participação de editoras, organizações de gestão coletiva e representantes da indústria fonográfica de toda a região subsaariana. Durante a conferência foram discutidas novas abordagens de colaboração para reforçar a gestão dos direitos de execução pública na região, conforme explicou a RCV Bernardino Gonçalves, diretor executivo da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. A indústria fonográfica
em África reforçou o compromisso para fomentar o ecossistema dos direitos de execução em África e deu início a um novo diálogo sobre a forma como o continente pode aproveitar melhor os direitos conexos para capacitar também os artistas, proteger a propriedade intelectual e promover o crescimento sustentável no setor da música no nosso amado continente. Cabo Verde, enquanto único país lusófono membro do Comitê Africano da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, partilhou a sua experiência em matéria de gestão de direitos autorais. O diretor executivo da ESAM afirma que nos próximos tempos a entidade vai trabalhar de perto com a congênere da África do Sul. Podemos, de facto, ver instrumentos e ferramentas que utilizam e que vão nos ajudar a fazer o salto qualitativo que precisamos continuar a dar para consolidar o nosso trabalho enquanto entidade de gestão coletiva no nosso país. O licenciamento da radiodifusão é um outro desafio abordado durante a Conferência de Direitos de Execução Pública da África Subsaariana. Em Cabo Verde, as negociações com a RTC para o pagamento de direitos autorais, garante Bernardino Gonçalves, prometem um desfecho a contento das partes. Estamos em negociações já perto de conclusão com os utilizadores, nomeadamente a Rádio Televisão de Cabo Verde e as outras rádios que certamente vão querer entrar na normalidade, que é justo e que é ético cumprir para que os proprietários, de fato, sejam remunerados. Da Conferência de Direitos de Execução Pública na África Subsaariana, que decorreu na África do Sul, sai o compromisso da Federação Internacional da Indústria Fonográfica de aproveitar melhor os direitos conexos para capacitar artistas, proteger a propriedade intelectual e promover o crescimento sustentável do setor da música no continente. E neste período pascal, a reconciliação e a fraternidade são as duas palavras que o Bispo de Mindelo coloca na centralidade das celebrações. Hoje, as celebrações prosseguem com a ceia do Senhor, a vigília pascal, que acontece na noite de sábado. É um dos momentos que o Reverendíssimo destaca em entrevista concedida ao José Pedro Santos como ponto alto destas celebrações que decorrem no momento em que o mundo passa por gigantescos desassossegos. Por ser a quadra pascal um momento ímpar na vida do cristão, o Bispo de Mindelo deseja que a mesma dê a todos a sua maior bênção, a luz representada pela ressurreição de Cristo. Dom Ildefonso sublinha a importância do tríduo pascal, das celebrações que acontecem na quinta e na sexta-feira santa, a ceia do Senhor e a paixão de Cristo, respectivamente, a vigília pascal no sábado e a celebração da ressurreição do Senhor no domingo. Atos que remetem um cristão à reconciliação com Deus e entre os homens, uma esperança que Dom Ildefonso mantém como verdadeiro sentido da Páscoa, quando o mundo presencia guerras e violências. Cristo veio precisamente para reunir o que estava disperso, para unir. E a sensação que nós temos é que parece que somos inimigos uns dos outros, desculpa a expressão, né? E isso tanto acontece ao nível mundial, como infelizmente vai acontecendo também assim num setor mais fechado, mais perto de nós. Nós em Cabo Verde somos um país, tradicionalmente pacífico, como a gente sabe, com um povo extraordinário, mas vamos assistindo a episódios que parece também que andamos desavindos uns com os outros. E isso é a nível político, é a nível partidário, é a nível das lutas internas, é a nível das violências que a gente encontra nas nossas cidades. Portanto, parando bem para perceber porque é que há violência entre nós, o que é que se está a passar? As famílias não fizeram o seu papel? Não se educou? Não é? Porque é que eu tenho necessidade de não respeitar o outro, de infligir o mal? Eu penso que a melhor Páscoa que nós devíamos viver, mais do que momentos comemorativos e festas, que não faltará, por aí que faltarão, devia ser sentirmos que a nossa sociedade cabo-verdiana que toma um rumo de fraternidade e justiça. Isso é Páscoa. A reconciliação em nome da paz e da fraternidade entre os homens é para o Bispo de Mindelo o verdadeiro sentido dessa quadra pascal. Enquanto nós não formos pessoas verdadeiramente que procuram ter Deus na sua vida, dificilmente nós devemos ter uma fraternidade humana. A verdadeira religião, não é? Portanto, para mim, Páscoa é se nós estamos mais unidos, mais desenvolvidos, mais atentos aos outros. Sendo Cabo Verde uma nação maioritariamente cristã, o Bispo de Mindelo deseja que a Sexta-feira Santa seja um feriado com propósito. Porque como é um dia de feriado, temos vindo a ver, e às vezes, infelizmente, com a conivência e com a promoção dos poderes, a fazer do dia de sexta-feira um dia de festa, um dia de programas diversos que não condiz
não condiz com a razão de ser esse feriado. E esse é um dia que nós deveríamos criar as condições para que os cristãos vivessem. No ano em que se celebra o Jubileu de Perdão e Renovação das Esperanças, o Dom Hilde Fortes convida os milenses e todo o país a fazerem da Vigília Pascal a celebração das celebrações, uma liturgia com 4 partes da luz que representa Cristo ressuscitado, da palavra com a leitura do Novo e Velho Testamento e da água e batismal, um momento consagrado para o batismo dos adultos. E chega-nos a informação de que a economia chinesa cresceu 5,4% no primeiro trimestre. Outros dados econômicos importantes também ultrapassaram as estimativas, o que sugere que as medidas de estímulo foram eficazes para impulsionar a segunda maior economia do mundo. No entanto, as perspectivas econômicas permanecem incertas. O produto interno bruto da China cresceu 5,4% em termos anuais no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas, que apontavam para 5,1% e marcando o ritmo mais forte em um ano e meio. No entanto, as perspectivas económicas permanecem incertas devido às pressões crescentes das tarifas de Donald Trump. A China tem contra-atacado em relação às tarifas e suspendeu a compra dos aviões da Boeing. A fabricante americana de aeronaves tornou-se num dos grandes prejudicados, com a China a ordenar que suas companhias aéreas suspendam as compras da Boeing e parem de comprar peças de aeronaves fabricadas nos Estados Unidos da América, marcando uma escalada significativa na disputa comercial em andamento com os Estados Unidos da América. O fabricante norte-americano de aeronaves, o maior exportador do país, deve perder o seu principal mercado, o mercado chinês, e a empresa pode perder até 2,5 bilhões de dólares. A suspensão marca uma escalada na guerra comercial sino-americana, com repercussões globais, desta vez na indústria da aviação. A China não tem intenção de desistir ou baixar os olhos neste duelo de gigantes. Os Estados Unidos também não. E as ações da Boeing caíram 3%. Já temos 13 horas mais 41 minutos, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Temos a chegar neste momento a cruzar os céus de São Vicente. Não sei se vai para São Pedro, mas está pelo menos a cruzar os céus de São Vicente. Um aparelho é privado, vem de Santander, na Espanha, e está a cruzar os céus neste momento. É um Falcon, está a cruzar os céus da ilha de São Vicente neste momento. Deixe-me ver qual é a altitude para ver se vai para São Vicente ou para outro lugar. Está neste momento a 7.800 pés, 7.800, portanto, nesta posição, certamente vai apenas cruzar e seguir para o... Não está a descer, certamente vai aterrar aí no aeroporto de São Pedro. Para a Ilha do Sal deve chegar daqui a pouco um aparelho da Air Senegal, vem de Dakar, com a aterragem prevista às 13 horas mais 58 minutos. E no norte da Ilha do Sal está a voar neste momento o aparelho recém-chegado a Cabo Verde, da Guarda Costeira. Já fez muitas voltas aí ao largo da Ilha do Sal, partiu da praia, já fez algumas voltas ao largo da Ilha do Sal e dirigiu-se para o norte da ilha. Está neste momento em direção às ilhas mais ocidentais, ou seja, em relação ao norte de São Nicolau e depois também para o norte de São Vicente e Santo Antão. Será que vai, pelo menos é a indicação que tenho neste momento em relação à sua trajetória. Pela via marítima, navegar neste momento temos o Dom Tututa, que está no extremo ocidental de São Nicolau, vai em direção ao porto de Porto Grande, em São Vicente, deve lá chegar dentro de sensivelmente 4 horas, tendo em conta a posição em que se encontra neste momento. De resto, nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte em termos de movimentação marítima. Os demais ferros estão todos parados neste momento e temos a informação que a viagem prevista para hoje da Cabo Verde Interilhas para a Ilha do Maio, a viagem foi cancelada. Há problemas com o navio Liberdade, que está aqui no porto da praia, e a CB Interilhas então anunciou que vai haver cancelamento na viagem prevista para hoje devido a uma avaria no motor principal da embarcação designada para a rota. Neste caso, o navio designado para a rota é o navio Liberdade. 13 horas mais 43 minutos. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para hoje, quarta-feira, 16 de abril, o sol despontou às 6 horas 19 minutos e 2 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 48 minutos e 26 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, volta a sair pelo sudeste quando forem 21 horas mais 55 minutos.
A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1h59 e a seguinte será daqui a pouco às 14h24. E a primeira pré-bar aconteceu às 8h16 e a seguinte será à noite às 20h26. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 2h29 e a seguinte será às 14h58. E a primeira pré-bar será às 8h45 e a seguinte às 20h57. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã não será um bom dia para pescar. Já temos 13h44. Recordemos os títulos. Dissemos que um novo medicamento para crianças e adolescentes que sofrem de hemofilia melhora a qualidade de vida dos doentes e também das famílias. Médicos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos da América em missão na Ilha do Maio, num dia atenderam mais de 100 pacientes e querem atender mais 500 pessoas em 3 dias. Pouco mais de 30 mil contos disponibilizados pelas Nações Unidas para atender a população mais vulnerável nos municípios da Praia, São Felipe e São Vicente. O deputado do PICV pede esclarecimentos ao governo sobre o projeto de asfaltagem da estrada Calheta-Tarrafal. A economia chinesa cresce para além das previsões. A China continua a contra-atacar e suspende aquisições de aviões da Boeing. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Dentro de instantes estará aqui o José António dos Reis com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.